Hey, bênção de Jesus! Olha só, gente! Morning JC deu um upgrade nos nossos conteúdos. Estreamos hoje o nosso Bloom Podcast. Seja muito bem-vindo a esse espaço dedicado para servir com propósito, porque servir com propósito muda tudo. E Deus tem queimado muito no meu coração acerca de uma temporada que eu vivi com Ele, em que eu precisei parar, fazer uma revisão de vidas para que eu pudesse mudar o meu estilo de vida e levar a mensagem com qualidade, porque a gente precisa estar bem para servir ao próximo. Amém? E hoje, estreando o nosso podcast, nós temos duas convidadas maravilhosas. Marcela Brasileiro. Olá, boa noite. Boa noite, bom dia. Boa noite, bom dia. Olá, Seja o horário que você está fazendo isso. Oi. Gente, vou apresentar a Marcela. Eu e a Marcela, nós se conhecemos na igreja, não foi? A Marcela Brasileiro, além de ser minha cliente maravilhosa da minha empresa, ela também é diretora da Mary Kay. E a Mary Kay tem sido para mim assim um despertar acerca de amor próprio, autocuidado, identidade. E hoje eu convidei a Marcela aqui para ela trazer um pouquinho do que é a missão que ela me tocou e toca muito outras vidas, que é enriquecer a vida das mulheres através de você se ver como Deus a vê, e Deus te vê bem, Deus te vê como preciosa. Em você não há defeito algum, minha querida, como dizem Cantares. E também a minha segunda aqui, convidada maravilhosa, gente. Além de ser uma profissional que eu admiro muito, filha amada de Jesus, todas nós três, ela é minha prima, gente. A mãe dos meus xodós, que é a Laura, o Miguel e a Evinha. E a Eva. A Marina, ela tem uma clínica, né, Má? De estética, então ela trabalha muito também acerca de identidade, que é o ponto que a gente vai falar aqui nesse podcast. Esse Bloom, que é o florescer em inglês, é para falar exatamente disso, de beleza, autoestima, identidade e principalmente se ver como Deus nos vê. Marina, se apresenta aí, tem mais alguma coisa que eu perdi de falar? Não, foi bem completa, Elis. Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui com você hoje. Eu admiro muito você, admiro muito sua história, né? Tenho o privilégio aí de acompanhar a sua jornada. Os e bastidores assim, de tudo. pra mim, é demais ver essa sua evolução, né? Que eu sempre bati ali na tecla, Elis, vamos, vem fazer, vem se cuidar. Né? E a Marcela, com o dom dela, né, de acolher, que é uma fala muito acolhedora, é uma fala que ajuda nesse processo de transformação, conseguiu aí, com a ajuda do Espírito Santo, tocar algo dentro de você que teve toda essa mudança, né? Faz parte do meu dia a dia, né? E ter você lá com a gente na clínica é um prazer, né? Muito bom ter você. Muito bom, gente. Primeira vez da gente, a gente tem o quê? Um monte de falha nossa pra fazer os vídeos engraçados no Instagram. A social media aqui vai amar ter esses recortes. Vai ter um vídeo especial só disso. Gente, por que que eu decidi fazer isso? Primeiro, por um direcionamento de Deus na minha vida. Porque esse podcast, na verdade, ele nasceu no meu coração nos meus momentos de queimar no secreto. Em outubro do ano passado eu tive uma lesão na minha cervical, na minha coluna, e essa lesão também ela inflamou o meu lado direito, que eu uso muito, do meu ombro, e eu sentia muita dor. Foi uma lesão que danificou o meu músculo do ombro. Eu tenho ainda um quadro que chama escápula alada, então esse meu ombro aqui, se esse daqui é 100%, esse é 20, 35, agora eu tô fazendo academia. Porque eu era uma pessoa extremamente workaholic, então eu trabalhava muito, porque eu amo o que eu faço, eu amo servir as pessoas, então eu me entrego muito, e por esse amor de servir, de dar o seu melhor, talvez até uma dose boa de perfeccionismo, eu me negligenciei demais. E quando a minha saúde foi danificada, quando eu senti a dor do que é ter um nervo inflamado, um músculo danificado, a gente que é cristão, o que a gente faz? Jesus me cura, culto de cura, Jesus, Pai, oração, quero. E Deus fala, não, você não entendeu. Eu não vou te curar por algo que você precisa despertar, porque isso é uma negligência sua do seu corpo. E se você quer levar a minha mensagem adiante com qualidade de vida, você precisa parar para se cuidar, você não está fazendo isso. E quando eu levei essa bofetada do Espírito Santo, eu
literalmente olhei e falei, tá bom, Deus, o que eu preciso aprender? E aí as escamas foram caindo. Eu não me alimentava bem, minha mãe sempre brigou comigo. Gente, o cristão, eu sempre cuidei muito bem da minha vida espiritual. E nada. Só que a gente, às vezes, é tão sedento por Jesus e a gente espiritualiza tanto as coisas que a gente começa a ir para um extremo que o próprio Deus, na palavra dele, nos diz que isso é perigoso. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos morada do Deus Altíssimo. Se nós não cuidamos do nosso corpo, como é que o Espírito Santo vai nos ensinar e fazer a obra através de nós? E Deus me prensou na parede. Não é cura que você precisa de uma mudança de uma mentalidade. E como a palavra arrependimento diz, né, metanoia diz mudança de pensamento, de mentalidade. E eu precisei passar por esse momento de arrependimento, olhar para o meu passado e falar, isso não me pertence. Deus me perdoe por eu ter feito o Espírito Santo morar num barraco, né? Porque eu não estava me alimentando bem, eu nunca fortaleci a minha musculatura, eu negligenciava demais a academia, embora eu gostasse muito de esporte, trabalhasse com o ombro 8 horas por dia, às vezes 10, 12. E o ponto também que me pegou foi o autocuidado. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês têm a me dizer, primeiro, em se ver como Deus nos vê. Porque quando a gente não se cuida, quando a gente tem esse filtro embaçado, sujo acerca do amor próprio, nós não entendemos o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos. E a gente confunde muito o amor próprio com, ai, nossa, é vaidade, ai, é o ego, e a gente acaba misturando, confundindo, e a gente acaba não se vendo como Deus nos vê. Vocês já passaram por isso, Má? Já, totalmente, né? As duas é Mar. Eu falei Mar, uma é Marina e a outra é Marcela. Aí eu falei, eu acho que eu confundi a cabeça delas. As duas são... Aí eu ia falar Mar, mas uma Marcela, outra é Marina. Ai, gente, cancela. Marcela, Marina, Marcela, você começou, bora lá. Licença. Então vamos lá. Sim, essa questão de não se ver como Deus nos vê e como nós somos realmente, né? Creio que a gente também já passou por fase que a gente perde, ou a gente nunca teve, ou, né, a gente já teve e perde. Eu creio que é um resgate, Elis, de que a gente tem que passar isso na vida. Como você falou, a questão da autoestima, se a gente não se enxerga, se a gente não se nota, a gente não consegue servir os outros com excelência. De verdade. Na verdade. Não é uma fala bonita. Na verdade. Por exemplo, a gente que é mãe, né? A Mari, vou chamar de Mari. A Mari também, a Mari é mãe. E assim, você acaba, né? Vamos falar dessa questão. Você acaba tendo filho, aquelas coisas, daí, nossa, vou fazer o meu melhor. Ou então num casamento, ou então num trabalho, vou fazer o meu melhor, não sei o quê. E ali a gente começa a misturar um pouco, por não ter identidade bem formada, achar que o valor nosso está no que a gente faz, no que a gente entrega. Ou seja, numa maternidade, ou seja, num trabalho. Por quê? Porque daí a gente puxa um pouquinho mais para trás. Porque isso tem a ver com essa questão da identidade, porque você não sabe quem realmente você é. E a gente complica tanto, né? Mas quem que eu sou e tudo mais. Então, assim, buscar isso em Deus e entender que nós somos uma filha. Primeiro, nós somos filha. E esse filha e amada. Mas, assim, eu estava conversando com uma pessoa que eu mentorei ela, né? E ela daí a gente falando, e ela falou assim, porque às vezes as mulheres se enxergam como uma filha, mas aquela filha assim, ai, tadinha de mim, ó, não sei o quê. E eu tava falando pra ela, você é filha, você é posicionada. Você é uma filha que você sabe o seu lugar, por isso você pode ir. Porque se você tivesse uma posição de falar, ai, coitada de mim, estou passando isso tudo, você jogava para a conta de Deus. E aí você não se posicionava para tomar o seu lugar, onde hoje você está fazendo o que você está fazendo para a experiência do fruto que você está vivendo e alcançando muitas outras mulheres para a mudança. Então, a gente tem que trazer essa identidade clara, entender isso. Poxa, a filha não é a filha só que espera ser salva e cuidada por um pai, mas ela sabe tanto quem ela é, que ela toma a posição dela. Ela tem esse parte de eu sou cuidado por alguém, sim, mas eu também sei que eu estou aqui porque tem um propósito comigo e estão esperando algo de mim. Não só porque eu vou fazer alguma coisa, mas porque eu tenho algo a entregar. Então, e a gente, à medida que a gente vai se descobrindo quem somos, porque eu não acredito que a gente sabe tudo, porque Paulo fala, né, que quando a gente estiver lá como perfeito,
aquilo que é perfeito, que a gente vê como espelho, ele fala, né? A gente ainda, 1 Coríntios 6, ele fala que a gente vê como espelho, é tudo meio desfocado. A gente tem uma noção, eu vejo que Deus vai mostrando pra gente um pouco da nossa identidade, curando. Acho que assim, cada vez que a gente se aproxima do Senhor, consegue estar mais perto dele, mais claro se torna isso. Então, assim, é uma caminhada, não é algo que se tem. É lógico que quando a gente pode ter muito essa noção de não, era tudo escuro e agora eu já consigo enxergar. Mas a clareza, o entendimento é na vida, na vivência com Deus. Porque se a gente chega perto do Senhor, a gente consegue entender, meu pai é assim, então essa é a minha identidade. Entendi. Então ele tem esse tipo de caráter. Ele agiria assim nessa situação. Então, vai trabalhando isso. Basicamente isso. Já perdi, já tenho vivido no Senhor esses dias processos de entender quem realmente eu sou, para poder, então, não ficar nessa posição de esperando o mundo fazer algo por mim, mas fazendo, ok, pai, entendi por que eu tô aqui e pode contar comigo também. Não é assim, que me eu corrige, sou... né? Corrige a rota. Corrige a rota e vamos para acertar. Elis, quando você estava falando, né, a sua experiência em relação ao processo que você, né, não estava negligenciando o seu autocuidado, na verdade você não tinha o foco nisso, você estava preocupada com outras coisas, não que fosse uma distração também, e eu comecei a refletir sobre o tipo, o tipo das mulheres que chegam até mim na clínica. Às vezes são processos que a gente passa na vida, não que seja um impacto maior do que o seu que você teve, né? Porque isso foi uma construção ali a longo prazo. Mas, por exemplo, quando uma pessoa me procura na clínica, é que ela passou talvez por um processo de digestação e ela não consegue se identificar mais com o corpo. Então, assim, foi um processo que transformou muito ela, transformou muito o corpo. Foi algo, assim, de grande impacto. E foi o que eu fiquei pensando quando você estava falando, né? Nossa, eu estava me preocupando muito com o meu serviço, deixei de olhar para mim. Na verdade, eu acho que você nunca tinha, de fato, parado para olhar, né? Para você mesma. Então, assim, não que você não tenha passado, você não chegou a passar por algo que foi de muito impacto, o seu foi pouco a pouco ali, que a hora que você parou, você já estava muito lesionada, já não tinha ali, você vai fazer parte de um tratamento, né, uma coisa voltada para a sua saúde, não algo estético, né, te prejudicou ali de uma forma... na sua saúde mesmo, e em relação quando eu recebo as mulheres na clínica especificamente, é algo que ela sofreu de impacto que gera ali no estético, que ela não se identifica mais, ela tem ali muitas distrações no dia a dia e acaba se perdendo. Então, essas duas vertentes de autocuidado, a gente pode analisar e tem que estar em alerta. Só que como que a gente faz isso no dia a dia, né? Essa proposta lá na clínica que eu, Marina Medaglia, coloquei como os meus valores nos tratamentos, né? Quando a gente recebe essa mulher que não está se identificando mais, não olha ali no reflexo do espelho, né? Falando dessa parte estética, e não consegue mais se reconhecer. Perdeu essa identidade, às vezes ela nem sabia, talvez, nunca teve um encontro ali com Jesus, de fato, para saber a identidade dela em Cristo. Então, assim, é um caminho novo, né? É tudo novo para ela, e a gente tenta trazer esse equilíbrio para ela, né? Entre o físico, o espiritual, a mentalidade. Então, assim, é um processo trabalhoso que, se eu não estiver bem ali, igual a Marcela estava falando, se eu não estiver bem, se eu não saber quem eu sou, vai ser muito difícil eu levar essa realidade, né? Levar essa realidade ali para ela. Então, esse processo de resgate de autoestima, a confiança que ela perdeu em um processo de alto impacto, né? Sei lá se eu posso chamar assim, que às vezes é um luto, o enfrentamento de um luto, que a pessoa deixa de olhar para ela, né? A gestação, entre mil e umas. Má, quando você falou de alto impacto, eu lembro que, acho que todo brasileiro é assim, todo ser humano é assim, a gente é 8 ou 80, a gente entende uma coisa, aí a gente sai de uma região de escassez, aí entende aquilo, aí leva aquilo, para depois dizer, nossa, também estou exagerando, e chega ao equilíbrio. E o meu caso é que eu fui aquela pessoa, até a Evelyn Nutri, eu falo para ela, que eu era uma extrema falsa magra. Por quê? Porque eu sou, né, em nome de Jesus,
jovem, com disposição, com energia, cheio de planos, queimando por Jesus, sem problemas de saúde. Então, meu filho, enquanto tá tendo energia aqui, vamos gastar. Então, eu negligenciava isso, e olha só pra você ver como isso como às vezes a gente precisa passar pela dor para entender o valor do que Deus tem nos ensinado. Porque eu já estudava e já havia feito um estudo sobre nós somos trindade, assim como Deus é uma trindade, nós somos em três, né? É Deus, Pai, Filho, e nós somos corpo, alma e espírito. E eu fiz um estudo de santificação e tal, estudando a parte espiritual da coisa, a nossa mentalidade, as emoções, a alma e o corpo. E eu já entendi aquilo, mas às vezes a gente só assimila e fala, nossa, quando a gente sofre um impacto. E quando eu cheguei no hospital com a lesão, ele falou assim, nossa, que trauma, o que aconteceu? Foi uma pancada? Uau. Bateu? E eu falei, não, eu acordei assim. Esqueci o médico que cuida de osso. O ortopedista. Ele olhou pra mim, arregalou o olho e falou assim, mas como você chegou com o músculo nesse estado de um dia pro outro? Uau. Você tá, então, há muito tempo microlesionando a sua saúde, sua coluna, seu músculo para chegar nesse estado. E aí eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida, Jesus? E não piorou, gente, eu passei por isso. Aí eu comecei a fazer fisioterapia. Só que eu achei que era uma coisa pontual. Quando virou o ano, eu comecei a ficar todo mês doente. Aí, gente, ó, falsas magras. Atenção, Deus me levava toda vez no hospital. Primeiro eu peguei uma intoxicação alimentar horrível, vomitando até a alma, fui parar no hospital. Falei, Deus, por que o Senhor está me trazendo aqui? Pra quem que eu preciso falar de Jesus? Olha eu espiritualizando a coisa. E falei, gente, falei de Jesus a rodo, mas eu falava, Jesus, eu tenho que falar pra Jesus de alguém, e na verdade Deus tá falando assim, ó, você não tá bem. Aí passou outro mês, eu peguei uma garganta inflamada, fui tomar benzetacil no hospital. Falei, Jesus, eu de novo aqui com a garganta horrível, não tô conseguindo parar em pé. Pra quem que eu preciso falar de Jesus? Olha pra você ver, gente, como a gente resiste. Mas por que você não... Por que mesmo você vendo tudo acontecendo, Elis, por que você não considerava isso importante? Então, sendo que hoje em dia a gente tem muita informação, excesso de informação. Por isso que eu tô fazendo esse podcast, porque talvez, gente, Deus já tá mostrando sinais pra você. Filha, eu não te vejo assim, sai desse lugar que ele não te pertence. Eu não te vejo se olhando no espelho e falando, olha como eu tô horrível, olha como isso. Chegando no trabalho e falando assim, nossa, tô cansada. E você começa a declarar palavras que não é o que Deus diz sobre você. E isso é inconsciente. Eu olhava pra mim e falava assim, Deus tem que falar de Jesus porque eu tô podre. Jesus... É como se você estivesse querendo mudar só a parte do resultado sem mudar antes, né? Exatamente. Tipo assim, nossa, mas eu tenho que ficar bem porque as pessoas estão precisando de mim, mas... Exatamente. Só de suspeita de dengue, fui parar umas 3 vezes no hospital, morrendo lá, achando que era dengue. E não era. Nenhuma das 3 vezes era dengue. Eu falei assim, Deus, eu não aguento mais ir todo mês no hospital. Eu fui janeiro, eu fui fevereiro, eu fui março, eu fui abril... E em maio, eu falei, Deus, eu preciso mudar essa situação. E não é que junho a abelha me picou, eu sou alérgica, eu fui parar no hospital de novo. Eu falei, Senhor, julho, eu quero fazer diferente. E ó, esse podcast tá aqui em julho. Até agora eu não fui para o hospital. Glórias a Deus, aleluia. Mas ponto você também isso. Mudou muita coisa nesse período, né? Mudei muito. Eu mudei meu estilo de vida completo e eu precisava compartilhar isso, porque existem resistências que nós declaramos pra gente e a maioria dos problemas que a gente vive, a gente confunde aprovação com negligência. Com coisas que a gente cria. Exatamente. Tem coisas que a gente fala, ai, tô na prova. Você acha que ter acontecido isso foi uma aprovação de Deus no sentido de você precisa passar por isso, pronto, acabou? Eu queimando no secreto, Deus falou assim, ei filha, você precisa parar agora. Deus me deu um sonho revelando que eu estava negligenciando algo que eu não precisava estar passando. E eu falei, não, Deus, eu não quero passar por isso se eu tô fazendo algo. Elis, eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Como saber, assim, que é um ataque do inimigo ou é Deus te mandando um sinal? Tipo, é um sinal que vai te trazer paz, te trouxe paz em meio ao caos, ou é um sinal que te deixou depressiva, você achou, sei lá, que Deus não... né? Talvez, né? Ah, Deus tá me abandonando. Eu acho que vai muito do que a Marcela trouxe no comecinho. De você saber a sua posição de filha e como filha de um Deus altíssimo, criador do universo, que preparou para nós
não só a salvação, que é o nosso maior presente e privilégio, a presença de Deus, mas ele mesmo diz na palavra, se ele deu até o Filho, não nos dará também todas as outras coisas? Então já tem coisa que nos pertence no reino espiritual. E eu sei do meu papel como filho, então eu falo, Deus, eu não sou vítima. Eu não sou vítima de nada. Eu não nasci, esse lugar de vítima não me pertence, porque eu sou filha, lavada, redimida, amada por Deus. E aí quando a gente se coloca numa situação que a gente começa a se colocar na posição de vítima, o que eu faço? E isso é para tudo na vida. Eu corro para Jesus. Porque se ele é o caminho, se ele é a verdade, se ele é a vida, todas as respostas que eu preciso, Deus vai me dar o direcionamento. E aí eu corri para Jesus e falei, Deus, o que eu estou passando? E como eu corri para Jesus? São as disciplinas espirituais. Eu comecei a pedir para Deus colocar pessoas no meu caminho. Aí, ó. Comecei a entrar em propósito de jejum e oração, falando, Deus, se esse lugar não me pertence, por que eu estou passando por tudo isso? O que eu preciso aprender? E eu comecei a buscar. E a palavra de Deus diz, né? Quando a gente bate, se Deus não é aquele pai, se nem o pai dá pedra aos filhos. E quando Deus vê o nosso desejo de mudança, é maravilhoso a gente poder confiar de que Ele nos mostra o caminho. E a palavra dele. Então eu comecei a ver e comecei a olhar o quanto... A minha mãe dizia isso desde quando eu tinha 10 anos. Elis, você não se preocupe com a sua alimentação. E eu, gente, minha dieta era ovo. Tinha carne em casa, eu fugia pro ovo. Às vezes tinha coisas gostosas lá para eu fazer. E eu delegava isso pro meu irmão, pra minha mãe, pra minha família. Eu corria na omelete, que é rapidinho, no ovo cozido, que é rapidinho. E eu comecei a olhar e falei assim, Deus, o Senhor me deu o privilégio de ter uma mesa farta e eu tô negligenciando isso e não cuidando da minha saúde. Mas isso aí, da resposta, é você buscar em Deus. E Ele vai te dar a sua maneira, da maneira que você vai entender. Da minha foi esse processo. Acrescentar aqui nisso, falando também disso, dessa pergunta que você fez, mas para mim, eu entendo assim também, que Deus não nos fez completo, não tem falta de nada. A gente parte desse princípio. E aí eu vejo assim, como que eu sei que é uma coisa que é de Deus, quanto que eu sei que é uma coisa que é nossa, assim, que a gente tem que fazer. Então, acho que se a gente faz um equilíbrio entre estar buscando a Deus, orando e pedindo, mas tomando as decisões que precisam ser tomadas, acho que por aí já muita coisa, porque então, meu pastor fala, tudo se discerne espiritualmente, mas nem tudo é uma questão só espiritual, entendeu? Então, muita coisa que a gente tem que fazer mesmo certo. Tem que estar na fiação, né? Eu falo que tem que estar na fiação. Então, e a gente tem que fazer, tem coisa que a gente que tem que fazer, e não adianta a gente querer, às vezes nós cristãos, a gente tem que orar, mas a gente tem que fazer, Exatamente. Tem que viver, poxa, olha para a sua vida, eu tô tendo uma vida saudável, eu tô tendo um casamento que eu me relaciono, eu invisto nisso. O inimigo tá furioso com o meu casamento. Não, mas você para cuidar disso. Isso é uma coisa importante para você. O evangelho é decisão e ação, né? Se a gente não vive em equilíbrio, assim, cuidando da mesma forma, super espiritual, tá super ali, mas com a saúde zero. Super, não sei o que, mas com outra coisa zero. Uma hora isso vai vir, e vai vir. E aí você fala, mas é uma luta que eu tô tendo. Não é uma luta, igual você falou, é o fruto daquilo que eu plantei minha vida inteira. Então, quando é uma coisa ou outra, a gente sempre entrega pro Senhor, fala, Deus, me mostra, me fala, mas a gente vai tomando as decisões, porque o que eu posso fazer, né? Você fala assim, qual que é a minha parte? A minha parte eu faço, as demais... Eu fico aqui refletindo, porque, por exemplo, hoje, quando a gente já tem essa cosmovisão cristã, né, do tipo, eu preciso levar em oração, fazer um jejum, buscar em Deus fortalecer a nossa identidade. Mas na realidade, ali no dia a dia, né, as pacientes que chegam, nem... Não, como você vai falar? A minoria cristã, é isso que eu tô falando, entendeu? Aí chega ali naquele momento, então... Já aconteceu, por exemplo, eu tava lá na maca, a paciente chorando porque tentou se matar, entendeu? E assim, não é uma pessoa que tem uma vida ali com Deus, entendeu? Então, nesse momento, como que você vai falar de Jesus pra pessoa nesse momento, entendeu? Ou falar assim, ali, daí você tem que acolher a pessoa, você vai ter que mostrar o caminho pra pessoa, ensinar o beabá. Nas sessões de beleza da Mary Kay, eu tive, assim, nesses últimos encontros,
é um momento que já fazia muito tempo, assim, que eu já tive em outros momentos da minha vida e só foi acontecer novamente agora, recentemente, na sessão da Marquê. Porque assim, você sempre vai lá, vai vender um home care, por exemplo, para paciente. O kit, Timewise, maravilhoso. Você fala, você explica. Só que quando você tá frente a frente ali, ensinando a pessoa a fazer o beabá ali pra pessoa, você vê o quão... qual a palavra certa para quando a pessoa ali não tem a consciência daquilo? Do que aquilo é certo, de como que é o passo a passo. É a necessidade que ela tem, entendeu? E você ensinar ali pra ela. Porque às vezes é tão simples pra gente que já tá no dia a dia, entendeu? Você vai pegar, primeiro é óbvio, você tem que limpar o seu rosto, depois você vai hidratar, você vai passar uma área dos olhos. Só que pra gente nem ali... que é óbvio pra gente. Exatamente, claro. sobre e aí isso. Você fica chocada que você fala. Como? É por isso que minha mãe fala, Elis, cuida da sua pele. Elis, vem aqui fazer uma limpeza. Até parece. Nossa, já tô escovando meu dente lá, né, Elis? Os meus vídeos mais vistos. Agora não, faz tempo que eu não faço, mas era de como passar batom. Aí você fala assim. É sobre isso, assim? Entendeu? Aí você pega uma pessoa. E fala assim, mas como que passa batom? Porque eu não sei. É assim? Passa assim? Entendeu? Então, olha uma coisa que você fala assim, coisa que pra gente é assim, tipo, sei lá, eu vou levantar cedo, vou fazer um exercício físico, né? Vou me movimentar, fazer um alongamento antes. Porque talvez você tenha visto isso, a sua mãe fazendo. Talvez, né? Eu conheço a sua história, eu sei que, né, por exemplo, a gente se reunia em casa pra fazer a unha, pra pintar o cabelo, mas eu nunca tinha frequentado um salão, por exemplo. Fui conhecer um salão depois que eu já tava ali namorando, porque ele tinha um salão e trouxe isso pra realidade. Só que não é essa realidade de identidade em Cristo ou você fazer um exercício físico, não é pra todo mundo. Então, a importância da gente acolher essas mulheres, de estar perto dessas mulheres, ter paciência com essas mulheres, pra mostrar um caminho ali, pra mostrar, né, você precisa fazer uma oração, a importância. Essa é a importância das nossas vidas. Não que nós somos alguma coisa, mas eu entendo assim que a gente, nessa nosso nada, a gente é um farol para essas mulheres. E aí farol, a gente está em vários lugares específicos e como que fala, não é importante a palavra, mas é lugares chaves na sociedade, onde a gente vai trabalhar com as mulheres, porque quem chega ali, quem quer uma mudança, no mínimo, quando a pessoa tá, ela quer uma mudança em relação ao corpo dela, mas geralmente é uma pessoa que já está estraçalhada. Exatamente. Aí quem que vem... Você pega ali no ou nível... às vezes tropeça e cai lá, sei lá, foi com uma amiga. Aí, de repente, aí vai escutando. Aí vai vendo se tem alguma Aconteceu, coisa. né, Elis? Tava atendendo a tua paciente, a Elis atendendo a paciente ali dela, fazendo a sessão, a outra escutando. Opa, aqui vem de mercado. Como assim? Ninguém me ofereceu? Né? Ela não sabia, nem ela sabia que ela precisava daquilo, mas escutando, ela estando próximo. Então, a gente, falando em propósito de vida, a gente precisa exercer mais nosso propósito para alcançar mais vidas. E eu gosto de uma frase que não sei quem disse, mas você é a Bíblia que o mundo lê. Porque às vezes, na verdade, os lugares em que Deus nos envia, talvez se a gente falar Jesus, a pessoa já se fecha. Mas o seu caráter, a sua maneira de amar, de estar presente ali, é por isso que eu amo até os valores da Mary Kay, de olhar para as pessoas como elas segurassem uma plaquinha, façam-me sentir importante, de estar ali com ela, para ela. Seja lá onde for, esteja presente, de corpo, mente e alma. Porque a pessoa sente diferença nisso. Eu falo que mais do que ouvir, as pessoas sentem que a gente está. As pessoas sentem. E esse é um ponto que eu queria até encaixar já com um segundo tópico que eu coloquei aqui, que é de conexão. Porque quando a gente serve com propósito, a gente cria uma conexão com a pessoa em que ela mesma vai se abrindo para entender o evangelho. E o ponto da questão que eu tenho sentido muito é que, por eu estar num meio e impactar muitas mulheres que já aceitaram Jesus, já frequentam a igreja, são membros, são ativos, servem no ministério. E o que mais me deixou, assim, de olhar o público do Morning JC é um público cristão. É olhar frases em que Deus me corrigiu e eu vejo em outras mulheres, e isso dói lá no fundo. Até porque eu falei, Deus, eu preciso compartilhar isso. Das próprias filhas. Olhando para elas mesmas de uma maneira que não é o que o reino diz. Exemplo prático.
A gente no meio cristão tem uma frase que totalmente, me diz se você também já ouviu, de que assim, crente não bebe e não fuma, mas come. Poxa, a pessoa tá com diabetes, tá com a pressão alta, eu tava com colesterol alto, dizendo essa frase, rindo, comendo um monte de coisa que não deve, assim, não tô falando pra ser radical, mas são frases que a gente vai rindo, vai levando. E, nossa, até um livro ali que eu li do pastor Luciano Subirá, que ele fala cuidado com o corpo, que ele é uma pessoa, uma referência cristã pra mim, e ele tava acima do peso, com diabetes, e ele negligenciou muitos anos. Vou até pegar o livro, gente, leiam. Ó, aqui em off, tá aqui no cenário. Esse livro aqui, ó, foi um dos livros que eu vi um vídeo. Eu falei, eu vou botar o primeiro vídeo que apareceu no YouTube enquanto eu tava cozinhando. E apareceu um podcast que ele tava falando desse livro. Sabedoria Bíblica para o Bem-Estar Físico e Espiritual. Porque por muito tempo a gente que está no meio cristão, a gente foca no espiritual e é bom, é útil, é prioridade, mas a gente negligencia demais o corpo. E a gente vai para os extremos. Outra frase também de cristão. Não precisa se cuidar, isso é vaidade. E a pessoa fala assim, e se coloca no lugar de, se você faz rotina skincare, se você se maqueia, se você se veste bem, pronto, você virou vaidosa, fútil. E aquilo vai mexendo com a nossa autoestima. Eu era assim. Você entender, nossa, minha irmã era super cuidada, não sei o quê, e eu tinha um super julgamento. Gasta dinheiro à toa, com essas bobeiras, futilidade, podia estar comprando coisa pros filhos, nossa, como que ela se preocupa com ela? Isso pra mim era uma coisa absurda na minha cabeça. Olha só. Por quê? Porque eu também, daí hoje eu tava vendo as fotos com a minha filha quando ela era pequena, num casamento. Jesus amado. Falei, como? Eu lembro que eu cheguei nesse casamento do meu tio, minha irmã olhou pra mim e falou assim, você não secou nem a franja. Tipo assim, ela abominou. Só quando você sai do jeito que você tá. Não tinha uma maquiagem na minha cara, mas tipo assim, nem o cabelo deu do jeito que eu lavei, secou e fui. Então, às vezes o pessoal olha e fala, mas você é sempre cuidado. Não tinha isso. E por negligenciar. Por viver num meio, porque se eu falar assim, antes eu me cuidava. Aí depois que eu converti, não sei o que, eu fui entrando meio que num meio assim de que quanto mais feinho, melhor. Mais próximo de Deus. Nossa, ela tipo não assim, se cuida. O espiritual dela tá maravilhoso. Tá ótimo. Você nem corre muito risco. Vai, guarda tudo, deixa assim. Então, assim, falta de cuidado, sobrepeso. Eu nunca tive problema de saúde, nunca tive colesterol. Eu era gordinha, saudável. Eu era o contrário. Olha só, eu era magra, doente. Isso, né? Esse conceito de saudável, as pessoas também confundem muito. Né? Acha assim, ela é magra, tá magérrima. E come qualquer coisa. Não, só porque ela é magra, ela tá saudável. Não, uma pessoa saudável, por mais que ela tenha uma disfunção ali na saúde dela, esteja controlada, ela é uma diabetes, tem diabetes, mas está controlado. Ela é uma pessoa saudável, desde que ela esteja gerenciando a saúde dela, né? Com os exames em dia, verificando se precisa ali de um remédio, se não. Isso tudo com acompanhamento médico. Então, esse conceito de ser saudável também, a mídia influencia muito. E a gente coloca na e faz essa Eu distorção. Acho que o saudável, a gente tem que pensar justamente sobre isso. Como que estão meus exames? Ou então, poxa, tá tudo bem, vamos supor, a pessoa nasceu com diabetes, alguma coisa assim, ou adquiriu. Mas eu cuido, aí eu me relaciono de uma forma que eu realmente estou cuidando disso, não estou assim negligenciando. Negligenciando, a palavra é certa. E esse conceito aí de ser saudável por ser magra, eu acho que é muito imposto pela mídia, né? E a gente acaba confundindo as coisas, porque eu mais recebo também mulheres que têm essa distorção causada, um padrão irreal imposto ali, né, pela sociedade, que hoje esse excesso de informação também acaba, né, excesso de comparação. Gente, isso é o tempo todo. A pessoa esquece ali. Às vezes eu me pego assim, olhando e falo, meu Deus, queria o corpo dela. Eu falo assim, peraí, Marcela, nossa, esse corpo... Calma, bem, olha a diferença dela pra você. Você é essa pessoa, esse é o seu realidade, esse é o seu objetivo. Mãe, porque no normal, na nossa cabeça, ela vai rapidamente, ela olha e fala, nossa, o que eu precisava fazer pra ter esse corpo? Nascer de novo com o corpo dela. E olha pra você como a gente sai da identidade. Exatamente. E por isso tem que ter consciência. Por isso que a gente tem que ter a consciência da identidade. E é uma jornada. Porque daí você fala assim, ei, se liga, Marcelo.
Isso te faria mais feliz? Ou isso está sendo uma coisa que é de fora para dentro? De fora para dentro não atinge, gente. A gente pode até... incomoda, né? Eu ouvi uma mulher falando hoje, achei fantástico, porque ela... Até eu não conhecia ela, mas alguém escreveu para ela assim: te acho super rica, chique, mas muito desleixada. Por que você não se arruma? A pessoa não escreveu desleixada, escreveu uma palavra até amável, assim, muito... Poderia se cuidar mais, colocar uma coisinha, assim, arrumar. Aí ela colocou lá no print e falou assim: olha, querida, eu não sei o que aconteceu na minha vida, mas eu tenho uma identidade tão firme que eu não sei, porque assim, eu tenho que perguntar pra minha mãe o que aconteceu, porque assim, se um dia eu for querer fazer uma unha, arrumar um cabelo, alguma coisa, vai ser porque eu estou com vontade de fazer isso, mas eu não sinto nenhuma necessidade de fazer isso agora. Então assim, e o padrão de beleza dela talvez não seja um padrão de beleza que vai se maquiar. Mas é uma pessoa que... Mas o que é o cuidado? Mas ela vai limpar, cuidar, se hidratar, e aí tudo mais, sabe? Se cuidar, se olhar. É o que você falou. Eu tenho pessoas que elas não olham no espelho, não olhavam no espelho há anos. Há anos. Então, assim, e não são pessoas velhas. Tô falando de mulheres de 20 e poucos anos. Mas como assim, Ana? Sim, vem uma distorção desde pequena e ela não gosta de se ver, não gosta de se olhar, de ter isso. Então, assim, isso... É muito gostoso a gente viver isso tudo, né? Você viver esse processo de transformação. De transformação. E é nosso diário. E das pessoas. E às é vezes nosso... trazer de volta. Exatamente. A gente... Opa, volta aqui. Isso não me pertence, sai desse lugar. Porque às vezes a gente olha, né? Ai, nossa, admiro muito fulana. Ai, mas nossa, ela é perfeita. Como se ela não tivesse os próprios conflitos internos. Exatamente. Que trazer aquilo. Isso é diário, gente. É que a gente não vê os bastidores de todo mundo. E isso é diário, porque a carne nunca melhora. Então a gente tem que entender isso. É porque a gente também quer, não sei vocês, mas às vezes eu tenho um ideal assim, que eu nunca mais fique preocupado com essas coisas, lutando com essas mesmas lutas. Demorou para eu entender que a vida toda eu vou ter que muitas coisas todo dia. Todos os dias. É todo dia. É por isso que a gente lê a Bíblia todo dia. Então eu falo assim, gente, se eu só me alimentasse de domingo, da mesma maneira que todo dia se for fortificando ali, fortalecendo a sua mente. Porque se a gente não fortalece a nossa mente... Exatamente. Aí entra uma questão muito importante, eu acho, da gratidão também, né? E de ser grato pelo aquilo que a gente tem, de ser grato porque a gente tá acordando com saúde, né? Isso é muito importante. Não é? Minha avó sempre falava, muito importante. Agradeça a Deus pela saúde, Pela saúde, porque o resto você conquista, mas não tem Gente, mas é saúde. verdade. Meu marido tava doente 2 semanas atrás, ele falou assim, a gente não é nada, tipo assim, o remédio não resolvia, não sei o quê, sentindo totalmente impotente, tem um plano de saúde, mas nada resolve. Se você não tem saúde, você vai fazer o quê? Você fica impotente, tem até sem força. uma parte desse livro... Por isso que é importante o cuidado. Que ele fala, deixa eu ver se eu acho aqui, que ele dá um testemunho... Aqui, ó. Que ele dá... Ó, abre na página certa. Que ele dá um testemunho de um pregador da mensagem. E esse pregador, ele... Não é o pastor que chocou ele quando ele... não, sem ser o pastor que chocou ele, foi esqueci o nome, se eu não me engano, lá da Europa. O cara evangelizou todo mundo, assim, foi falando, deixa eu ver se até aqui eu olho a parte. E ele tinha, sei lá, 20 e poucos anos e ficou mal. E quando ele ficou mal, ele falou antes de morrer, Deus me deu uma mensagem e um cavalo, porque eu não cuidei do cavalo, eu estou impossibilitada de levar a mensagem. Se você não se vê bem, se você não consegue se ver bem, fortalecer a sua identidade e principalmente cuidar da sua saúde como um todo, você vai ser impossibilitado de servir o outro. Quando você não tá bem, você não consegue. De saúde, então, gente, você tá no hospital assim... Como é que você vai amar o outro? Como é que você vai levar a mensagem? Como é que você vai trabalhar, levantar cedo de manhã para ir tocar a vida das mulheres? Se você não está olhando para a sua saúde, para a sua alimentação, para alimentação, atividade física. E aí, trazendo para a nossa questão aqui, que acho que é a parte mais emocional, né? Acho que com a gente é muito mais essa parte emocional. Sim. Porque a gente trata muito das questões de autoestima das mulheres. Então, negligenciar isso, que eu entendo, principalmente para as mulheres, é como se todo dia ela se machucasse. E como eu fiz muito tempo, né? Não, isso era importante. Isso não é... Por quê? Vou falar que é um complexo de um meio que eu vivia, de não saber por onde começar, então por onde eu queria.
e por ter dúvida de que realmente se isso era importante. Então a gente pode pensar assim, mas que bobeira esse assunto. Não é bobeira esse assunto, porque quando e aí eu cuidava dos outros e não me cuidava de mim. No fundo, eu tinha um grande sentimento de que estão devendo para mim. Mas quem estava devendo para mim era eu mesma. Era você mesmo. Entendeu? Então, assim, a raiva do marido, raiva porque parecia desigual, não sei o quê, era tudo baseada no quê? Na pessoa que não estava colocando em primeiro lugar, amar você, em primeiro lugar, os outros como você. Como que eu amava os outros, né? Se eu negligenciava a mim, essa era a minha referência. Então, ao mesmo tempo que eu estava devendo para a primeira pessoa, que era a referência. Então, ao mesmo tempo, quando eu fazia para você, eu também falava, você tem que me pagar, você está me devendo. Porque eu já sentia que eu estava devendo para mim. Essa era a referência, o amar ao outro. Então, quando isso não está certo, no sentido de parar, e gente, não estou falando de muitas coisas, não. Eu lembro que minhas crianças eram pequenas, e aí eu sempre fui de cuidar da pele. Isso eu sempre fiz. Desde os meus 16 anos, ia dermatologista, não sei o quê. E aí, nisso, eu lembro que um dia eu lá, e aí eu tive condição na época, porque eu não tinha condição de comprar alguns cremes lá. Lembro que eu parei na frente do espelho. Gente, a sensação era assim, eu me sentia... Era você com você mesma, maravilhosa, né? Porque eu parava e passava aquela textura gostosa, que delícia, minha pele, eu dormia. Eu sentia completa. E aí a minha rotina, as crianças eram pequenas, eu tinha que acordar mais cedo, por causa dos meninos, não sei o que, aquela bem rotina hoje em dia, com as crianças bem pequenas. Aí, eu tinha que acordar, muito mais cedo, umas 5 horas. Foi nessa época que eu comecei pra fazer uma caminhada, eu não tinha condição, mas não falava, caminhada eu posso fazer. Faz uma caminhada, volta. E aí, o que eu sentia? Zero. Eu cuidei de mim. Então, você falou, Deus fez a gente corpo, alma e espírito. O espírito, a gente tem que cuidar das 3 coisas. Muitas vezes agora eu vou ter que cuidar mais da minha saúde e vou deixar um pouco das outras coisas. Agora eu vou ter que cuidar mais espiritual e eu vejo assim, que é no desequilíbrio. Não existe. A gente tenta, mas... Vou tentar, acho que a vida eu acho que a vida é assim, a gente vai desequilibrar, a gente nunca tá assim, ó, linear, tudo, né? Certinho, tudo linear. A gente tá uma hora assim, agora eu vou ter que cuidar mais disso, agora, então... E você falou uma coisa do Jesus, no Mandamentos de Jesus, né, dos 10 mandamentos, ele reduziu para 2, que é amar a Deus de todo o seu entendimento, com toda a sua força, com tudo que há em você, e amar ao próximo como a ti mesmo. E quando a gente fala de amor próprio, e eu queria muito saber a opinião de vocês, se vocês sentem a mesma coisa, é que as pessoas, ainda mais no meio cristão, estão tendo uma visão distorcida do que é amor próprio, se amar. Porque as pessoas falam assim, as pessoas estão se amando demais, elas gastam dinheiro com elas se envaidecem, e a gente fala assim, a gente confunde amor próprio com ego, com pecado, com vaidade. E aí a gente meio que acha que se amar é isso, e aí a gente negligencia. Então eu já ouvi frases, e eu mesmo dizia para mim mesma, quando eu, por exemplo, começava a querer cuidar de mim, eu falava assim, nossa, eu não vou pra academia, academia é coisa de vaidade, academia é coisa de quem quer ficar gostosa, gostoso, esbelto, lindo. Eu não, eu faço meu esporte aqui, já tô sendo saudável. Aí eu tive uma lesão e o fisioterapeuta falou assim, mas você não quer envelhecer bem? Você não quer ser a velhinha que corre maratona? Você não correu uma maratona de 8 km? Como é que você acha que o seu músculo vai aguentar se você só tem esse exercício de alto impacto, depois não fortalece? E aí, até o pastor Luciano Subirá fala no corpo, as pessoas vão pelos motivos errados, eu tô indo pelo motivo certo. Exatamente. Só que a gente fala, não, ela tá indo na academia, tá indo vaidade. E a gente começa a abrir mão de todos esses lugares e espaços e coisas, porque estão indo no lugar. E aí, talvez, às vezes, eu tenha a sensação de, você tá indo na academia, nossa, mas a academia é um lugar promíscuo, nossa, mas e eu falo assim, eu não tô indo lá por vaidade, eu tô me amando pra eu ser capaz de levar a mensagem com 80, 70, 90, 120 anos, se Deus quiser. Só que se você não fortalece isso em você, você vai ouvir, e às vezes a maioria de gente que não vai na academia ou que tá negligenciando a saúde. E aí você fala assim, tudo bem, ela não passou, não passou por esse véu não caiu ainda, essa casca aqui, esse entendimento. Eu, Elis, fiquei refletindo aqui enquanto você falava, porque
passei por vários processos na minha vida. Eu acho que o que eu mais me deu, assim, impacto foram as gestações, né? Que o nosso corpo, ele muda muito. Mãe de 3, hein? Mãe Olha de 3, aqui, gente. Sou casada, mãe de 3. Né? Inclusive, a minha mais nova tem apenas 5 meses. Meu então, assim, Deus. eu nunca deixei de silenciar esse autocuidado. Muitas vezes fui taxada também. Nossa, mas você larga seus filhos e fica indo pra academia e faz isso e faz aquilo. Só que a gente acaba, às vezes, tendo algumas distrações e realmente nesse processo a gente pode se perder e inverter as prioridades. Entendeu? E às vezes a gente começa a se considerar muito e realmente acaba deixando algumas falhas, mas não porque, né, nossa, eu sou sem caráter, eu não cuido dos meus filhos. Demandando. Né? Às vezes a gente, eu falo assim por mim, realmente eu tava precisando de mais atenção naquele momento. Não que eu não ame meus filhos, que eu não ame meu esposo, mas eu tive que fazer ali um processo de resgate para reconsiderar as prioridades. Opa, é Deus, família, trabalho, eu também existo, eu ainda estou Como é que você vai ser uma aqui. boa mãe se você não tá conseguindo Se eu ali não- se manter se eu não- a mentalidade? A gente precisa Saúde. estar bem para todas as áreas da nossa vida estar bem. E a gente precisa, sim, se considerar, mas a gente não pode deixar essas prioridades inverterem, né? A gente precisa... Nossa, né? você me lembrou de uma coisa aqui. Quando você cortar, você viu. Nessa época, você sabe que quando o Azaf estava fazendo 3 anos, se não me engano, eu fui para a faculdade. Meu marido e eu, né, cada um no período, no horário e tudo mais. E ali, minha filha, eu estava depois dele, um pouquinho antes, acho que com 2 anos ele estava, voltei para a faculdade, e aí foi onde eu vivi isso. Porque parecia que eu estava só no entorno ali, casa, igreja, mãe, criança pequena, um de 2, um de 1, um de 4, um de 2, é aquela que você vive aquele meio. E aí, nisso, e eu já tô totalmente... Eu morava na cidade do interior. Então, assim, as pessoas já não tinham muito esse costume. E aí foi quando eu fui pra faculdade, eu tava numa cidade um pouquinho maior, mas ainda do interior. E parece que assim, ei, Marcelo. E eu tinha 24 anos. 24 anos, 26 nessa época. Eu tava pesando 100 quilos. E não me arrumava. E não fazia nada. E aí... Tem foto, gente, que eu não Tem acredito. foto! Eu não acredito. Tem foto, minha filha. E aí, o que acontece? Quando meu filho fez 3 anos, eu tinha emagrecido 34 quilos. Mas foi um processo assim, pouquinho. Eu pedi pra minha mãe vir pra minha casa. Ela ficava um período cuidando dos meus... Então, nessa época, eu ficava 3 horas na academia, à noite. Porque eu necessitava... 3 ou 2, acho que, assim, 1 hora eu fazia uma atividade, fazia outra atividade. Quem tivesse... Não tinha muita gente por perto, então eu morava longe da família, minha mãe veio de outra cidade pra ficar lá em casa, eu falei assim, cuida da minha cozinha, porque eu era uma pessoa que gostava de cozinhar, e toda hora eu tava fazendo coisa. Receba essa porção, Jesus. Eu entro na cozinha e falo assim, pai, vou vencer. E aí, o que acontece? Toda hora inventava coisa. E aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, vem pra cá. Não sei o que, eu comecei, porque chegou um dia, na mesa, tava eu, meu marido e minha mãe, e aí a gente conversando, e eu comia compulsivamente, né? Eu tive compulsão alimentar. Compulsão. Come. Você não percebe que você tá comendo. Eu comi mais que o meu marido, que come muito. Aí ele chegou nesse dia, ele nunca me falou assim, você tá gorda. Nunca, não senti esse desprezo, nada. E aí nesse dia ele falou assim, amor, você viu tanto que você tá comendo? Você tá comendo... Gente, eu pegava 2 pés de moleque daquele de piranguinho desse tamanho assim, e comia. E crente. A crente não bebe, não sei o que, crente come. E quem que era no meu entorno? Todo mundo comia muito, né? Comida, normal. Vamos comer até morrer. Vamos pro rodízio pra comer muito. Tudo era comer muito. Hoje eu entendo que eu já não gosto muito de ambientes assim. Eu gosto de ambientes que se come bem. Você vê como que a mentalidade muda. Já não é aquela coisa assim, vamos lá pra comer mais. Não, eu quero comer uma coisa boa. Se é aquilo que eu quero comer, tudo mais. Enfim. E aí, nesse período, foi onde eu comecei. Aí, fui pra faculdade e aí comecei a ver as meninas da minha idade. E, não sei, foi mudando, assim, parece que foi abrindo, foi um choque. E aí, muitas vezes, as pessoas têm medos. E claro que eu tive muitos questionamentos. Nunca tive problema de pensar que eu casei com essa idade, nada. Mas, assim, foi algo que eu me falei, onde estava a Marcela? O que está acontecendo?
E aí foram 3 anos, não foi do dia pra noite, não foi 3 anos, foi 1 ano e meio mais ou menos. Mas quando meu filho completou 3 anos, eu estava com 66 quilos, então 34 quilos a menos. Uau. Foi período, e foi com oração. Vamos juntar as duas coisas agora. Eu comecei a comer do jeito certo, voltar a comer, tirar excessos e comer natural, como minha mãe já fazia, eu já fazia isso antes. Só que eu comecei a comer muito carboidrato, muita coisa com açúcar. Foi comer natural, não fiz nada demais. Diminuir a quantidade de comer natural e tirar aquele tanto de encontro que a gente tinha à noite depois de essas coisas. Eu fiquei muito radical, não saía mais por um tempo. E aí, nesse período, foi onde eu fui emagrecendo um pouquinho, e mudando essa rotina para dar esse resultado. Mas foi ali, lembrando que você está falando, que eu falei assim, eu tô aqui. E foi importante eu ter esse excesso de prioridade para mim, para resgatar essa Marcela e a força que eu tinha dentro de mim, que eu nem lembrava que eu tinha. Porque quando você emagrece tudo isso sozinha, assim, sem remédio, é um grande você fala assim, meu Deus, eu posso tudo falando, no mundo. Eu tô aqui pensando, porque, por exemplo, quando eu recebo uma pessoa hoje, né, uma paciente na clínica, e eu coloco ela de frente com o espelho ali e falo, você se reconhece, né? Você tá reconhecendo esse reflexo? Porque o reflexo, ele vai muito além. A gente é uma soma das nossas, né, da nossa história, das nossas experiências, dos bons hábitos. Então, assim, eu quero fazer esse resgate dela ali não com que ela vai sair dali, barriga chapada. Por isso que eu falo, é um processo de redução de medidas com propósito, porque eu quero que ela se identifique com o reflexo que ela esteja vendo. Além dos números, né? Porque a pessoa se vê como número. Se vê ali o número da balança, o número da sua calça. É aquele número. E não é isso que a gente quer que você seja. Eu quero que você crie sua identidade em Cristo, que eu não posso, né, expor isso. Sim. Claramente. Mas você sabe. Me entende. Exatamente. Você vai fazer isso com ela com equilíbrio. Você não vai levar ela pra falar assim, porque você tem que mostrar pra ela que ela é além daqueles números, né? Isso é precioso. Trabalho maravilhoso. Além, isso é muito além daqueles números. Você faz parte agora de uma comunidade, você está acolhida, você tem aqui pra quem pedir socorro, né? Quando você ali, eu fico imaginando você, nossa, olhando ali de frente com o espelho, seu filho tá bem cuidado. Duvido que um filho seu ia mal arrumado em algum lugar. Tava impecável, né? E eu vi isso também na minha mãe, a vida inteira. A gente impecável e ela sempre correndo, sempre... Nossa, eu paro pra pensar, Marcela, porque assim, eu na minha terceira gestação, eu não me deixei, vamos dizer assim, me perder desse jeito. Meu Deus. Olha isso, tá cortando Brasil. um pedaço do braço. Segura, senão vai pular. Jesus, Marcela. Eu tenho uma que dá pra ver melhor. É que esses dias que eu fui olhar em casa, essa calça era 48. Olha só. Meu Deus, Marcela. Nossa, isso daí eu olho assim e falo... Por eu já estar envolvida nesse universo, né? Talvez eu não perdi ali a minha identidade dessa maneira. Eu fico impressionada, porque mas eu fui é uma lá luta diária. Extremo. Quando a gente estava falando ali de se reafirmar todos os dias, a primeira vez que eu tive um encontro com Jesus, que foi pela madrugada, que as coisas começaram a fazer sentido para mim ali na Bíblia, as palavras foram saindo, parece que... Nossa, eu entendi, gente, o sacrifício da cruz. Eu tava lendo a passagem. Nossa, o sacrifício da cruz. Gente, já comecei a chorar. Entrou, parece que aquele véu desceu. Depois desse dia, eu nunca mais deixei de, né? Depois desse dia, todas as vezes eu levanto de madrugada pra fazer minha devocional, pra ter esse encontro ali com Jesus, porque eu acho que isso fez diferença também ali. Não negligenciando também a importância de fazer uma terapia. Mas ali era uma terapia... Sono. Aí todo dia de madrugada eu fico assim, uma terapia com Deus, sabe, Elis? Do tipo, expressar ali o que eu estava sentindo. Né? Exatamente. Eu faço muito isso. Eu escrevo o que eu estou sentindo, eu escrevo o que eu tive de entendimento da palavra, uma oração, a resposta da oração. Então, assim, eu escrevo desde 2012. Entendeu? Tenho vários cadernos, vários. Que legal. E às vezes a gente precisa ler as nossas anotações. Muitas vezes eu vou lá, falei, peraí, deixa eu ver que nessa época. Ai, meu Deus, eu tava passando por isso. A gente precisa ler nossas anotações. E reafirmar isso todos os dias. Nunca parei pra pensar. Gente, eu nunca parei. Eu gravo os meus e eu falo assim, que legal. Porque tem vídeo aqui no canal. Tem vídeo aqui no canal que eu falo assim, gente, como fluir na oração.
E um dos pontos é, tem um caderno de oração. E revisite esse caderno, porque depois você vai ver e fala assim, Jesus, olha isso daqui, eu tô vivendo hoje, o que eu orei. Tem até uma plaquinha lá, um quadro em casa que diz, eu me lembro de dias que eu orei pelas coisas que eu tenho hoje. Olha, gente, é muito forte isso assunto, daí. mas falando disso rapidinho. Eu mandei pra minha filha esses dias, ela vai casar. Janeiro do ano passado, eu mandei pra ela, eu tinha esquecido, eu peguei meu caderno, passei umas páginas, ano passado, janeiro, quais eram os alvos. Eu falando que gravada ela vai matar. Mas um deles era justamente isso. Agora eu não tô achando de que tá. Foi que estava escrito lá pela vida emocional dela, para que ela encontrasse alguém que amasse. E vai casar, mãe, ore por mim, mãe. Enfim, muito precioso. Isso é muito importante, gente. Eu vejo assim que durante todo esse processo que eu passei, que foi desafiador e continua sendo, essa importância de você levantar todos os dias, você ter o seu momento com Deus, você declarar isso. A Joyce Meyer sempre fala, né? As afirmações, você declarar a palavra dentro da sua casa, pegar versículos ali, reafirmar isso dentro da sua casa. Faz toda a diferença. Você reafirmar isso, porque eu vi até um vídeo no Instagram, sei lá onde que eu vi, sabe esses vídeos Reels, Shorts, entrevistando duas religiões diferentes. E na questão dos cristãos, eu falava assim, você é cristão? Sou cristão. Fala 2 versículos pra mim. Não sei. Tipo, eu vi esse vídeo. Não sei. Então, assim, a intimidade cristão, com a palavra que te define. Aí você não sabe. Exatamente. Forte, e aí? Por que você é cristão? Não sei. Mas conveniente. Não sabe falar, não sabe. Não conhece, não sei. Enfim. Forte isso. E a gente vai pro 8 ou 80. Pra quem não se cuida, negligencia, fala, não, tô bem, tô isso, não preciso de nada. E pra quem tá acima do peso, tá assim, já chutou o balde e fala, não preciso, tô cuidando da minha vida espiritual. E Deus nos convida ao equilíbrio. Exatamente, tem isso. Tem aqueles que falam, só vou cuidar porque você é templo do Espírito Santo. Aí as pessoas pegaram a frase dela e falou que você quer templo, né? Não é só templo. Deveria ser templo do Espírito Santo. Enfim. Mas eu queria só reforçar que foram as 2 coisas. A gente junta agora o tópico anterior. Eu fiz campanhas de oração com o Senhor. Forte. Pedindo para Ele, porque era compulsão. Como que você vai parar? E eu não fiz uma terapia, né? Eu não tô falando que não deva fazer. Mas terapia com o Senhor. Gente, não que não deva fazer. Muitas vezes você vai precisar. Mas foi campanha de oração, eu emagreci uns 6 quilos. E assim, no dia a dia. Correndo do caminho, que eu sabia que eu tinha falha. Eu almoçava e saía da mesa. Porque eu falava assim, se eu ficar mais um pouco, eu vou comer. Eu não ia pra cozinha, porque eu senão pegava. O legal da terapia, entendeu? Né? Puxando gancho, porque às vezes a gente fala, tem pessoa, na minha família principalmente, né? Nossa, faz terapia. Eu amo. Mas você não é crente? Nossa. Não, gente, ela vai te guiar pra você encontrar as respostas que já estão dentro de você. Gente, não é? É fazer as perguntas pra às vezes a pessoa acha que vai lá, não, vou pagar pra ficar conversando com a mulher pra ela dar a opinião dela. Terapia não é conversa, como diz, conversa de bar, né? Que a pessoa vai ficar desabafando. Não, ela tem um guia ali, tem um direcionamento. Ela vai fazer você trazer essas respostas, e você encontrar o caminho. Depois você aprende a fazer isso, e aí você sempre se questiona. Porque às vezes a gente tá tão no automático, que igual na saúde, que você não questiona. Por que eu tô tendo esse pensamento? Mas por que eu tô sentindo medo hoje? Por que eu tô com esse sentimento ruim no coração? Hoje aconteceu uma coisa assim, o cara me deu uma fechada, mas assim, que meu carro ele ia inteirinho assim, raspar, ia acontecer um acidente mesmo, que ele entrou sem dar seta. E eu fiquei olhando e falei, ele não vai fazer isso. E ele foi, realmente. Isso que ele estava conversando com alguém do lado, ele não deu certo e ele entrou. Só que era assim, era um muro aqui do lado. Gente, eu caquei um volante. E depois daquilo, eu fiquei num estado de nervo tão grande que eu fui ficando assim. Aí uma hora eu parei e falei, por que eu tô assim? Foi por causa do negócio que aconteceu. Então assim, se a gente não para pra pensar, a gente vai tão no automático e fala, hoje eu tô irritada. Hoje eu tô não sei o quê. Aí você vai lembrar, não, foi por causa do susto que eu levei, ele despertou, deu tanta sensação assim ruim em mim, que eu fiquei com uma raiva daquele cara, que eu vim trazendo. Você vai entendendo. E aí se a gente não faz as perguntas certas, a gente só vive. Hoje meu dia não tá bom. Não tô legal. Eu sou assim mesmo. Irmã, não sei o que lá, vamos pegar esse... Não, sou assim mesmo. Não consigo acordar de manhã. Eu durmo tarde mesmo. Mas tá prejudicando ela falou a palavra certa. Sou assim mesmo. Piloto automático.
Isso daí vale tanto para os crentes, quanto para quem não é crente, para né? a vida, para a vida. Porque vive no piloto automático, já tá fazendo as coisas ali porque tem que, porque sabe, porque tá na agenda, né, Eli? Tá existindo. Lembrou a história de alguém de terça-feira. Eu tava indo, gente, foi ontem, né? Tava indo pra oração e eu tava assim, saí do trabalho, meu Deus, hoje tem oração, e saí. Aí a hora que eu parei na porta da igreja, eu falei, não, Deus, eu tô vindo aqui por hábito, porque tá na agenda, porque tá na rotina, porque eu lembrei que tem oração, porque eu sempre tô aqui. Não, Pai, eu tô entrando na tua presença, eu tô orando, eu sei que o céu se abre, o Senhor me ouve. Eu não posso entrar aqui porque... não, domingo é dia de culto. Hein? Domingo é dia de culto. Entra lá. Ai, fui no culto. Peraí. Domingo é dia de culto. Repete isso até entender. Domingo é dia de culto. Adoração, presença, entrega. Uau. Aquilo mudou. Eu entrei ali e falei, nossa, Deus. Que eu saia do piloto automático. Tem um livro da Paula que ela diz. Pra hoje dar um título aqui. Claro, né? Que saia do piloto automático. Boa, gostei. Exatamente, muito bom. E a Paula diz num dos livros dela, e está aqui hoje, Paula, um abraço. Fica pra próxima, te espero. Ela diz, o seu cérebro não sabe o que é verdade ou o que é mentira. Ele acredita no que você conta pra ele. Então, presta atenção às palavras que você tá afirmando sobre si mesma ou que você está pensando sobre si mesma. Tem um Provérbios que já resumiu a neurociência, né? Que ele diz, porque assim como imagina o seu coração, ele é. Nossa! Eu vou pegar o endereço aqui, porque eu tenho quase certeza que é Provérbios 23, 27. E é muito forte isso daí. Porque, deixa eu ver. Olha, gente, peguei bem um versículo que eu não sei. Eu procuro pra você, vai fazer. Tá aqui. Como imaginou... Provérbios 23, 7, né? Aqui, Provérbios 23, acertei! Ó, um versículo decorado aqui, mas tem que, pra gente garantir que acertou mesmo, confere. Porque como imagina a sua alma, assim ela é. Então, o que você está dizendo para sua alma? Que a alma, ela é os nossos pensamentos, emoções, essa parte mesmo da gente. E se a gente não estuda a palavra, não afirma o que a palavra diz sobre nós, se a gente não fortalece a nossa identidade, Deus disse que me amou de tal maneira, Ele me amou de tal maneira, Deus não muda o caráter dele, então eu vou confiar. Eu não sei o que lá me rejeitou, não sei o que lá não tá... Opa, sai, Deus me amou. E se a gente não para falar isso, quantas pessoas no levando de manhã olha pro espelho e fica declarando, nossa, tô horrível hoje, olha essa olheira, nossa, tem mãe que eu não sou mãe, mas eu já atendi tantas mães e o que é mais comum é a frase de eu sou mãe, eu não tenho tempo pra me cuidar não, eu me larguei mesmo, mas você viu, é filho, aí eu fico assim, ouvi isso hoje até. Gente, será mesmo que ela não tem tempo? Não é questão de tempo, ela não é mais prioridade. Será mesmo que tá tudo tão corrido? Não. E a gente usa correria, já virou fato pra dizer, tô na correria. Gente, Deus é soberano, Ele fez dia e noite, 24 horas, um ciclo perfeito. Se Deus em sua soberania fez o dia com 24 horas e criou planos pra nós, tem tempo suficiente pra gente entender a boa parte, que é escolher o que Ele espera que nós façamos. Esse negócio de correria, não tem tempo, tem alguma coisa que você precisa reajustar aí. Vocês já ouviram isso? Tô na correria, me larguei, sua mãe não tem tempo pra... Eu vou ser sincera, como quando desculpa. eu escuto hoje em dia, estou na correria, eu já sei que a pessoa é desorganizada. É porque, assim, já ficou uma coisa normal. E é com amor, às vezes a gente fala assim pra pessoa, não, você não tá na correria, porque isso não é prioridade, tá tudo bem. A pessoa, isso. Como assim? Você tá eu estou na... Eu falei, tá tudo bem, é que sua prioridade é outra coisa. As pessoas, elas se chocam quando você fala isso, porque talvez ela não tenha essa consciência de que o seu tempo tem uma lista que você consegue fazer. Você que coloca as coisas. E você vai priorizar as coisas. Se você chegou atrasado no culto, se você chegou atrasado no negócio, isso é pra mim, porque eu tenho sérios problemas com pontualidade. É o gato. É o gato. Mas é porque aquilo não é prioridade, você se atrapalhou em alguma coisa, então ajusta a rota. O que é prioridade pra você? E a gente fica dando desculpa pra não enfrentar o problema. Porque no fundo, eu acho que a gente evita encarar a realidade pra mudar de atitude. Assim, é mais fácil arrumar desculpa. Você já não é prioridade. Eu vou falar pra você que eu não sou prioridade, mas fácil falar que é super corrido, né? E tem pessoas que acham que o dinheiro compra tudo também, né? Eu vejo assim lá na clínica, às vezes a paciente vem, tá cheia da grana, eu quero esse tratamento, esse.
e ela acha que ela paga. E a varinha mágica. Eu já fui lá, não, já tá tudo certo. Já fui lá na Marina, já paguei. Fiz minha inscrição na academia. Tipo isso. Não, gente, é só o início da sua jornada, né, minha querida? Vem cá, ó. Você tá faltando aqui, você não pode faltar, porque isso é um processo, é um tratamento. Nossa, pior que é verdade. Quantas vezes a gente faz isso, né? Você paga, você acha que... Eu já comprei kit de cuidado lá. Ufa, parece que é só pra tirar aquele peso de não estou fazendo nada a respeito. Tipo quando você paga nutricionista. Você vai no nutricionista, você paga, você pega lá, legal. Como se aquilo ali, agora, não precisa mais pensar nisso. Não, gente, não. Nessas horas eu gosto de gente que tem um perfil do resultado. O perfil de, tá, e o resultado? Eu preciso fazer alguma coisa a respeito. É que nem as pessoas falando, eu não entendo a Bíblia. Nossa, eu tento pra ler, me dá sono. Quantas vezes lê, né? Nossa, eu não consigo. Você comprou uma Bíblia de estudo? Não, eu uso a minha, da tradução, não sei o que lá, que eu não entendo as palavras. Você colocou na agenda horário para... Não, eu coloco que eu tenho que ler 15 minutos. Mas se tá no seu limbo, bota na agenda, ó. Das 9 eu vou ler a Bíblia, estudar a palavra. Porque se você não começa a dar forma para aquilo... Para tudo, como é que você vai trazer à existência uma coisa que não tá no palavra, limbo? Para cuidado, para academia. Pra tudo. Porque, gente, de verdade, não precisamos julgar os outros. Se a gente partir disso, a gente já perde... E as coisas realmente não vão entrar na nossa vida. Às vezes a gente fica se sentindo fora do padrão, né? Tá, mas quem que impôs esse padrão também? Né? Quem que pôs? O que é o certo? Eu não tô agindo certo. Tá, mas tem que ver o que tá funcionando ali pra você, naquele momento da sua vida, né? Eu acho que a gente precisa ter essa responsabilidade com a gente mesmo, considerar a nossa saúde, as prioridades para aquele momento. Aí que entra a importância também de se reservar, eu acho que um momento específico na sua manhã pra você se organizar melhor, organizar a sua agenda, reafirmar essas coisas. A gente começou falando uma coisa e é em tudo pra vida. É tudo pra vida. Eu vejo assim esses livros que falam de sucesso também, né? Você ter o sucesso profissional. Todos falam a mesma coisa, eu já li até de religiões diferentes, assim. Você acordar um pouco mais cedo, você... ter um momento ali de meditação para quem é cristão, é uma oração, a oração é uma meditação que você volta para olhar para dentro de você mesmo, né? Você fazer afirmações, você ter um quadro dos sonhos para você visualizar aquilo que você quer, né? Profetizar, trazer a existência, né? As pessoas falam, fala, tomar posse daquilo, não, é isso. Trazer ele da quarta dimensão para a realidade, né? E ser grato, gente, eu acho que é difícil. Esses dias eu tava até na terapia, né? Eu falei pra ela, essa frase é forte. Peguei. Eu acho que eu sou muito ingrata, assim. Eu tenho visto que eu tô sendo muito orgulhosa, muito ingrata. Ela falou assim, é Marcela o nome dela também. Marina, se você acordasse hoje somente com as coisas que você agradeceu ontem antes de dormir, o que você teria? Daí eu teria tudo, porque eu orei. As minhas orações estão em dia. Mas assim, a minha está, e a sua? Porque às vezes a pessoa, né, tá ali no fundo do poço, pedindo, Senhor, me cura. Senhor, olha aqui meus excessos. Senhor, me ajuda. Olha minha pele, Marina, minha pele tá feia, quero uma pele igual a sua. Só reclama, só foca. Aí fala, Senhor, Deus não vai assim, né? Se materializar. Deus vai mandar ali, ó. Tá mandando sinais. Tá mandando sinais. A pessoa não tá captando os sinais. Não tá captando. Deus manda uma disfunção na sua saúde. Deus manda uma pessoa. Eu acho que em último caso, Marina, tá? Minha opinião. Em último caso, Deus vai mandar uma pessoa pra falar com você. Porque. Uma profetada, né? Exatamente. Uma profetada. É muito difícil pra pessoa, né? Ali, a forma que a pessoa está falando, se você vai entender corretamente o que ela tá querendo passar. Você vai interpretar, certo? Então, eu acho que em último caso, ela vai usar alguém ali pra falar algo muito específico com você. Porque antes Deus vai tentar mandar sinais pra você. Vai mandar todos os sinais. Minha filha não tá captando ali, entendeu? Em primeiro caso, gente, é a palavra. É buscar Jesus e entender, conhecer a Deus. Tem até, nesse estudo que eu tinha feito há muito tempo atrás sobre santidade, falava sobre santidade no corpo, santidade na vida espiritual, e o apóstolo Paulo, ele trata muito acerca da maneira como a gente trata o nosso corpo. Tanto é que um dos versículos que eu usei no meu estudo, ele fala sobre ser santo com o corpo de vocês. Em Romanos 12, ele fala, apresentai o vosso sacrifício vivo,
diante de Deus, o culto racional de vocês. O culto racional de vocês, a gente fala santo. O que é santo? É algo que não se contamina, é puro. E ele fala, assim como Deus é santo, sede santos. Aí a gente fala espiritualmente, vou manter puro, vou manter minha mentalidade, não vou pecar, não vou cair em tentação. Santidade do corpo. O que você tá... Às vezes a gente tá intoxicando o nosso corpo. Comer mais natural, né? A gente tá desequilibrado com tudo, músicas, com tudo, imagens, palavra, alimentação. E você fala assim, nossa, eu tô achando que é só no mundo espiritual, na vida com Deus, mas Deus tá em tudo. Exatamente. Você tá sendo santo com o que você ouve, você tá sendo santo aonde você vai quando você não está na igreja, quando você acha que Jesus não está por perto. Você está sendo santo na maneira como você bebe água. Gente, às vezes eu falo assim, gente, não bebo 2 litros de água por dia, como é que eu vou preservar isso daqui santo, puro, bem cuidado? É o seu ciclo, né? O seu ciclo. Com quem você tá andando? O que você tá vendo? A reunião nossa da segunda lá da Segredos numa Mente Milionária, né? Os pensamentos geram ação que vai gerar o seu resultado. Você ficar alimentando só com YouTube da vida e usando para outros fins, né? O que isso vai gerar na sua resposta ali de ação? E aí, nesse estudo fala, né? Na verdade foi nesse, mas eu trouxe essa informação. Isso não tem a ver com isso, mas tem a ver. 70% dos... Falha nada, não tem a ver com isso, mas tem a ver. Não, a falha é bem isso. A falha não faz sentido, mas tem. Mas tem isso. É isso aí. 70% dos lares brasileiros, segundo a Confederação Nacional de Comércio, eles estão endividados. Então, o que isso mostra? Que se tiver 10 pessoas reunidas, 7 estão na mesma situação de endividamento. Então, como que funciona? Quando eu falo de entorno. Então, esse dado é um dado real, né? Eu vou trazer para o entorno. O meu amigo endividado, ele tem que escolher as contas, metade ele paga esse mês e metade no outro mês. O fulano também, o meu pai também, o meu vizinho também. Então, tá normal. Então, é normal. Não é normal, né? Mas é comum, tá? É comum, está acontecendo. E é assim que a gente zoa, a gente brinca. Você sabe que depois do dia 1º eu já torrei tudo, né? Já tô pobre de novo. E a gente brinca e não encara. E a gente... Enfim, isso a gente fala do dinheiro. Tava falando do dinheiro nesse dia. Mas é uma questão não é só do dinheiro, é da mentalidade. E é a mesma questão. Então, gente, tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, eu sou meio racional nisso, eu faço, é ser intencional nas amizades que você vai ter. Às vezes, não é questão só de interesse, mas o interesse, não é que eu tenho interesse no seu dinheiro, mas o interesse na pessoa. Então, assim, eu tenho uma amiga que ela é mais espiritual que eu, então eu gosto de conviver com ela. E eu vou viajar com uma amiga que ela é diretora da Ciesp, de Botucatu, ela é uma empresária bem-sucedida, uma mulher de Deus. E eu amo estar junto com ela, porque eu aprendo com ela. Intencionalmente, eu sou amiga dela. A presença dela porque, te edifica. Tem uma amiga que ela já é outra questão, que ela é generosa. Então, assim, eu gosto, porque eu aprendo isso com ela de verdade. Tem uma outra condição de vida. Então, assim, outra que não é uma questão de condição de vida, mas ela é de uma vivência de vida e vida com Deus, que se com ela eu conto. Então, assim, quem são as pessoas que a gente intencionalmente tem se cercado? E cercado a nossa vida e a nossa família. Porque não adianta a gente se alimenta daquilo que a gente coloca para dentro. Então, e o que a gente coloca para dentro que está na mesa? Né? Dificilmente a gente vai levantar, vai lá pegar 4 pessoas inteligentes e ricas e você será a quinta. Você está passando tempo com Jesus, que deveria ser a nossa maior referência de pessoa para nos aproximar, porque é um dos meus vídeos que mais as pessoas comentam de, nossa, essa doeu, mas é em amor, porque eu falo assim, a pessoa quer escutar Deus, quer conhecer Jesus, e passa mais tempo ouvindo pessoas nas redes sociais, falando, vendo vidinho de gato, do que sendo intencional em conhecer Jesus. É isso. E depois ela fala, Deus, o Senhor não me responde, nossa, travado. Exatamente, falou tudo, Elisa, o intencional na primeira pessoa. A primeira pessoa tem que ser Jesus. Exato. Porque até para ele te ajudar a se enxergar as outras pessoas que deveriam estar junto com você. Agora, se você não está com ele, você começa a enxergar tudo. Aí eu acho que essa pessoa aqui, ela vai me ajudar. Mas não ajuda. Às vezes é uma pessoa que você não pode estar por perto. Que é uma soma que não vai dar certo. É uma amizade que não vai beneficiar. E aí... Então, assim, a gente tem que estar primeiro com a vida nele. Pedindo essa orientação. Consagrando, alimentando. Para depois a gente poder... A gente sai pronto, né? Exatamente. Gente, para finalizar... A gente tem 5 minutinhos, eu vou jogar a bomba e finalizo aqui para elas, né? Segurem! Convidado é assim, o último ponto que
tá aqui no meu queimar no secreto, eu não consegui nem fazer um roteiro decente, gente. Tá literalmente do jeito que eu fui orando, fui pegando. Colossenses diz, né, 1,16, que eu amo esse versículo, que pra ele, por ele são todas as coisas. E tem 2 frases que eu coloquei aqui, que é muito desse meu período de despertar, e a primeira delas é: quando você ocupa o lugar que Deus desenhou pra você, quem precisa se encaixar, se encaixa como Deus deseja. Então, a influência, quem precisa estar perto de você. Uau! Então, você não precisa Amém. mudar para se encaixar. Você precisa sair da manada e estar onde Deus deseja que você esteja. E a segunda frase é sobre você entender o seu lugar. Quando você entende o seu lugar, você entende que você não está em uma maratona de comparação. Você está em sua própria jornada de superação contra si mesmo. E tem uma frase que eu tirei do Milagres Acontecem, da Mary Kay, que ela diz assim: a competição e comparação pode ser um forte fator motivacional, porque a gente olha, quer ser, e às vezes essa vontade, mas é ainda mais poderoso quando você compete consigo mesmo. Aprende com seus fracassos, busca ser melhor do que foi ontem e possui um espírito de superação da sua própria maratona. Gente, a hora que eu li isso... Porque você aproveita o melhor, que a gente tem que se competir, mas com a pessoa certa. É olhar para você e falar: Jesus, eu estou melhor do que eu fui ontem para o Senhor, para sua honra e para sua glória. Eu estou ocupando o lugar que o Senhor desenhou para mim. Uau, então amém. Se a outra tá no X, Y, Z, incrível, maravilhoso, seria um prazer. Mas hoje eu estou onde Jesus, no meu processo, na minha jornada de superação. E isso, gente, você lembrar, você interiorizar isso para Ele, por Ele são amém, todas as coisas. Você começa a entender que você está em sua própria maratona, com Jesus do seu lado dizendo: ei, olha o quanto você já progrediu, ei, eu tenho esse lugar para você, ei, quem precisa estar do seu lado, esteja no meu caminho, na minha direção, que vai dar tudo certo. E aí você sai, porque uma das coisas que nós mulheres mais sofremos é porque nós se comparamos, e a gente sai todo momento do lugar, a gente esquece que a gente está na nossa própria maratona. E para quem está vendo ali, uma frase para a gente finalizar sobre esse assunto, sobre se ver como Deus a vê e respeitar a sua própria maratona. Para finalizar, aí ó, pensem quem vai ser a primeira, a frase para ficar de reflexão de vocês, para os nossos inscritos, para as mulheres que estão aí, e eu oro para que Deus toque cada coraçãozinho que tá aí. E aí, meninas? Joguei o limbo para as duas a minha frase é você aceitar hoje como um presente. Você se olhar com amor e viver o hoje como um presente de Deus. Nossa. E eu vou completar isso que ela falou. Uma frase que está, inclusive, no post-it no meu computador. Que é: o melhor de Deus está acontecendo agora. Isso para uma pessoa como eu e ela também, que é focada no resultado e no futuro e não sei o quê. Os tubarões, isso é muito importante, porque eu tinha muito isso. Eu sei que o melhor, Deus sempre tem novidade de vida e vai trazer o melhor. Sempre. Mas o melhor, a gente só tem o presente. E se eu faço o melhor agora, com certeza a gente vai estar lá. Falando de essência e jornada, era uma frase, né? Virou um livro. Mas assim, falou muito comigo. Deus, desde o ano passado, Ele mudou muita coisa na minha vida, me pediu coisas, uma doideira, porque eu focado no resultado, Ele pediu para entregar tudo, tira tudo, paga tudo, agora comigo. Você fica assim, Aí eu falei: tá, eu vou andar como? O problema é seu. Só confia, vem comigo. E fui. Tirei todos os meus objetivos, todas as minhas coisas. E aí, falando de prioridades, no final do ano, eu decidi, como nunca tinha feito, fazer uma viagem, desligar. Fiquei 40 dias viajando. E assim, era a minha prioridade no momento. Mas quantas vezes eu negligenciei essas prioridades porque a Marcela, extremamente competitiva, com ela mesma, com a sombra dela, com qualquer coisa que fosse, ninguém tá competindo, mas com a questão de da entrega do melhor, não desfrutei de coisas que Deus me deu. E eu falei: vou desfrutar. Desfrutei totalmente. Maravilhoso. E agora, no mês de junho, depois do nosso congresso lá, Deus falou comigo agora, e foi confirmando muitas palavras, e falou: agora é a hora, pode fazer.
Aí eu falei, então tá. Quando você aí o senhor entende... aí eu falei assim, então o senhor quer que eu faça a meta de um ano inteiro, que já é difícil em 6 meses, assim? Não que eu faça, mas tipo assim, agora o senhor falou pra eu pôr no cartaz de meta a meta do ano inteiro em 6 meses. Amém. Então vai ser muito pelo Senhor mesmo. Só que nesses dias agora... Na linha da dependência, pra quando acontecer você saber que foi, com certeza, as mãos de Deus. A glória eu tô dele. vivendo nisso, gente. Virar as testemunhas. Totalmente. Então isso falou muito comigo, porque esses dias agora tava meio assim. Às vezes é um pouquinho, Elis, de desligar. É um pouquinho de correria, de você não parar pra pensar, pra Ai, porque gente, é descansar a gente em Deus, volta, aí a gente tem que lembrar na palavra, né, que ele te deu. O livro que eu tô lendo, O Vinho Novo é Melhor, fala sobre isso, né, Elis? Esse livro é maravilhoso. Então, Não é maravilhoso? Gravamos um podcast no Gente, carro. eu choro, tô queimando. chorando lendo aquele livro, porque ele fala sobre você descansar em Deus e você se antecipar, porque se Deus te deu uma palavra, é diferente você tá andando, né? Léo. É andar sobre ninguém vai ver, mas você E é tem isso, uma exatamente palavra. isso que eu tô vivendo. E Deus trouxe... Descansa, mulher, então descansa, descansa. Glória. E aí, olha como que Deus fez comigo. Pra ele falou assim, aí num dia, tipo assim, a gente voltou quarta-feira de São Paulo, né? Acho que foi Sexta-feira, tarde. a gente ganhou uma sentença que era uma injustiça muito grande que eu tinha. A gente tinha perdido a primeira instância e aí na segunda instância ganhamos, tudo mais, beleza. E assim, Deus falou assim comigo, isso aqui é um marco. Aí no mesmo dia eu li sobre o pessoal atravessando e Jesus falando com Josué, tudo Josué comigo. O povo atravessou o Jordão e fez ali as 12 pilhas das pedras como um marco. E aquilo seria o quê? Um memorial. E aí Deus falou para mim, essa coisa saiu hoje, para você se lembrar. Toda vez que você tiver insegurança ou medo no seu ano, para você lembrar, seu memorial, de que fui eu que falei para você fazer. As mãos de Deus. Entendeu? Ele falou assim, então toda vez que você... Aí ontem eu fiquei assim, eu falei... Aí eu lembrei, nada melhor que o caderno, porque eu peguei o meu caderno para escrever. Leia, tem gente que recebe coisas de Deus e não anota. Aí você perde. Jesus, por isso que é importante você também viver, entra lá, você tem que viver o hoje, né? Deus já te deu uma palavra. Ainda bem que eu anotei, imagina se ela anotações. E olha o entorno como é importante. Descansa. Olha o entorno como é importante. Fui extremamente edificada. Tá vendo? Uau, se eu tivesse também, perto de mulheres que não estava alinhada. Desalinha o foco, né? Exatamente. Gente, obrigada. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do Bloom Podcast no Morning JC. E claro, 2 recadinhos para você. O primeiro, se você lembrou de alguém, se Jesus aí colocou pessoas no seu pensamento para receberem esse vídeo como um marco, como uma mensagem que vai despertar uma mudança, gerar ali o arrependimento, que é a mudança de mentalidade, não hesite, envie esse vídeo, amém? E se você quer receber o próximo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o próximo episódio você vai receber. O Morning JC fica por aqui, gente. Sabe como que a gente faz o Morning JC? Um beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.